Boa tarde para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos a este evento que a gente programou durante tanto tempo, não é? 2 anos para que a gente pudesse estar aqui. E a gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de ver os companheiros que se deslocam até de outras cidades para que a gente possa ter esse momento tão importante, não é, Margarete? Da gente poder estar junto, da gente se congraçar, de nós trocarmos as nossas experiências e nos desenvolvermos em termos de conhecimento e de troca de experiências em termos de doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela é uma mensagem extraordinária, porque quando ela observa as demais outras religiões, não existe dentro dela um traço de condenação, de crítica, de separação, de querer se apresentar como se nós fôssemos os detentores de uma condição especial dentro do nosso desenvolvimento das nossas vidas. Então, a visão que a doutrina espírita nos dá é que todas as mensagens, todas elas, são mensagens irmãs, porque nós estamos todos no mesmo grande objetivo, que é acordar a humanidade para o grande processo de educação que nós temos. E se Deus permite as diversas religiões que no nosso planeta existem, é porque Ele faz a verdade com várias portas, para que, de acordo com as características de cada um, a gente encontre uma porta que se adeque aos nossos interesses e assim nós consigamos fazer o grande trabalho de educação das nossas almas. E nesse sentido, a doutrina espírita nos traz informações muito preciosas sobre como é que as coisas se organizam dentro do universo. Nós sabemos que existem doutrinas que não são poucas, que consideram que Jesus, Deus e o Espírito Santo sejam a mesma pessoa. Nós vemos com muito respeito todas as posições nesse sentido, claro. Afinal de contas, todos nós temos a possibilidade de encontrarmos a resposta que nos apraz para compreender os grandes mecanismos da vida. Mas a doutrina espírita, ela se reserva o direito de ter uma compreensão um pouco diferente de todas essas questões relativas à compreensão de quem seja Deus, quem seja Jesus, quem seja o Espírito Santo. Na leitura que nós temos sobre o que seja Deus, daquilo que a doutrina espírita nos entrega, Deus teria uma inteligência suprema. Não é um espírito, ele é o Criador, pré-existente a tudo, que está nesse momento nos confins do universo, criando novos mundos, novas estrelas, novos espíritos, para o grande processo de desenvolvimento infinito do universo no qual nós vivemos. Essa figura é Deus. Uma segunda figura importante é Jesus. Quem é Jesus na visão da doutrina espírita? Na leitura que a doutrina espírita nos traz, Jesus seria o governador do planeta Terra, o espírito responsável pelo desenvolvimento daqueles que aqui encarnam. É como se ele fosse o professor desta sala de aula. Cada planeta é uma sala de aula. E o nosso governador planetário, ou seja, o espírito que responde pelo nosso planeta, seria Jesus. Na leitura da doutrina espírita, diferentemente de Deus, ele não é pré-existente a tudo. Ele é um espírito que se desenvolveu, que evoluiu, que se transformou, chegando a um grau de evolução tão, mas tão grande, que quando a Terra foi formada, há 4,5 bilhões de anos, ele vem acompanhando todo o processo, desde o surgimento do planeta, a evolução das espécies, o surgimento da raça humana e o acompanhamento da nossa história. Com que objetivo? Garantir o aprimoramento, o desenvolvimento dos espíritos que estariam sob a sua tutela, uma equipe muito grande de espíritos do qual nós aqui todos fazemos parte. Nós somos, portanto, integrantes dessa grande sala de aula que o nosso governador planetário tem a responsabilidade de nos conduzir, de nos educar
nesse magnífico fenômeno que é o desenvolvimento das criaturas na direção da felicidade. E o Espírito Santo, quem é? O Espírito o Espírito Santo, na visão daquilo que o Espiritismo nos coloca, não é um espírito em particular, ele é um coletivo de espíritos, ele é uma falange, ele é uma pleiade de espíritos muito alinhados em termos de pensamento que operam junto com Jesus na organização do planeta. Se eu pudesse fazer uma comparação, eu diria que se Jesus é o nosso governador, o Espírito Santo é o seu colégio de ministros. Então, aquele grupo de espíritos diretamente ligados a Jesus é que comporiam o chamado Espírito Santo. Não é um espírito, é um grupo, uma pleiade. E eles têm um pensamento tão, mas tão próximo de Jesus, que se diz que o Espírito Santo, que são aqueles que operacionalizam de maneira mais direta a vontade do governador, eles têm um pensamento uno, embora sejam diferentes. Esses espíritos são uma coisa, Jesus é outra, mas eles pensam tão próximos que é como se fosse uma coisa só. A mesma coisa acontece em relação entre Jesus e Deus. Para nós, no nosso grau de evolução, Jesus tem uma expressão tão próxima da perfeição para nós, que é como se ele pensasse exatamente como Deus deseja. Então, para o nosso grau de evolução, ele é perfeito. As imperfeições que a criatura humana possui já teriam todas elas sido trabalhadas, desenvolvidas e vencidas na figura de Jesus, porque ele, por ser governador do planeta, já venceu as características das nossas necessidades humanas há muitos bilhões de anos atrás, quando nós ainda nem éramos o que nós imaginávamos que poderíamos ter, considerando todo o mecanismo da evolução das espécies no planeta. Imagina lá atrás todo esse processo se desenvolvendo e nós, Salomão, lá, ó, a gente não era nem célula direito a gente era, e ele já era o governador do planeta. Há uma distância muito grande entre nós e ele, e essa é a visão que o Espiritismo nos oferece, embora a gente respeite de maneira muito tranquila os que entendem que todos sejam uma única coisa. E esse nosso governador planetário, ele tem uma responsabilidade direta na condução dos espíritos que estão sob sua tutela. Então, qual é o papel do Cristo planetário? Qual é o papel daquele a quem chamamos de Jesus? O nosso governador planetário tem um papel de, recepcionando essas entidades, garantir com que elas se desenvolvam e, assim como um professor que recebe os alunos no início do ano, trabalha esses alunos para no ano seguinte entregar para o próximo ano letivo, o nosso governador planetário também tem essa mesma característica, Andréia. Eu acho que vou precisar de você. Então, na medida em que, vem cá, na medida em que o nosso governador planetário ele tem a perspectiva de nos oferecer um grande processo de desenvolvimento das nossas almas, existe dentro do padrão evolutivo que um mundo de provas e expiações comporta, 8 fenômenos, 8 fenômenos, não vai ser preciso, 8, 8, Oito. 8 fenômenos diferentes de educação que os espíritos atravessam na sua caminhada evolutiva dentro da Terra. Aí eu preferi que fosse 4 de um lado, 4 do outro, para ficar mais isso, só mais bonito. Nós, portanto, poderemos passar dentro do nosso processo evolutivo por vários desses estágios evolutivos aqui. Existem 8 perspectivas distintas que nós poderemos atravessar na tentativa de aprendermos as lições que o professor do nosso ano letivo, que o nosso governador planetário tem para nos oferecer. Vamos começar.
O primeiro tipo de fenômeno que nós temos de evolução dentro do planeta Terra é chamado de migração individual. O que que é migração individual? A gente ouve muito falar de migração coletiva, mas eu vou falar pouco de migração individual. Qual é a diferença entre migração individual e a migração coletiva? É que a migração individual é individual e a migração coletiva, coletiva. Vamos lá. A migração individual. Quais são as características que nós temos para que isso aconteça? Esse fenômeno ele só acontece quando o espírito está tão desenvolvido que o planeta não tem mais o que ensinar para ele. Ele já se desenvolveu tanto, ele já cresceu tanto, ele já venceu tantas etapas evolutivas que a Terra já não é mais o local ideal para ele, que ele pode migrar para um outro mundo com uma sociedade mais evoluída que a nossa e nessa outra sociedade continuar o seu processo evolutivo, conduzido por um outro Cristo planetário, dentro de uma outra condição orgânica, num outro contexto bastante diferente. Isso é chamado de migração individual. Isso está na Gênese de Kardec, capítulo 11, nos itens 35, 36 e 37, a migração individual. Quais são as características da migração individual? Característica número 1, só acontece fora do período da transição planetária. Quando vem o período da transição planetária, este fenômeno é suspenso. Ele ocorre no chamado período de normalidade do planeta. Se nós estamos numa transição planetária, esse fenômeno está, em princípio, suspenso. Tá? Por que que se suspende uma migração individual na época da transição planetária? Por duas razões. Primeira razão, o planeta já está em transição. Daqui a pouco ele já vai ser melhor mesmo. Para que eu vou mandar um espírito para outro planeta e daqui a 500 anos já está igual o que ele foi? Então fica aqui, meu filho. Fica aqui. Não adianta ir se já está tão próximo à mudança. Confuso, André? Tá tranquilo? Então, a primeira característica é essa. E a segunda razão pela qual não se faz é porque no período de transição planetária, o planeta fica muito convulsionado, tem muita perturbação. Então, por que que eu vou tirar os melhores alunos na hora que eu precisar de melhores agentes? Então, dá um contributo aqui, ajuda a gente a terminar a transição e fica aqui, incorpora na nova sociedade que você está ajudando a construir. Então, migração individual é esse fenômeno. Exemplo, alguém já leu Renúncia? O livro Renúncia conta a história de Alcione, que teria alcançado uma condição tal em que ela recebe um convite. E essa é uma característica também da migração individual. É a convite, você vai se quiser, se não quiser não vai. Então o convite foi feito a Alcione, ela aceitou e passou a integrar uma sociedade mais evoluída em outro lugar. Mas isso não impede que, vez por outra, você encarne no planeta que você veio para ajudar os seus amados que estão na retaguarda, que é o que acontece no caso específico de Alcione, quando ela encarna no nosso planeta. Ela recebeu o convite e aceitou. Bezerra de Menezes recebeu o convite e não aceitou. É de gosto. Então, Alcione foi e Bezerra, pelo menos até onde se sabe, ficou. Este é o primeiro fenômeno que nós temos para a condução e educação dos espíritos. Quando alguém chega nesta condição, o governador planetário, então, faz o convite e essa entidade se desembaraça da Terra e segue para outros destinos. Vamos ver o 2? Número 2. Fenômeno número 2. Não são espíritos ainda que tenham vencido as condições da Terra. Eles ainda têm algumas coisinhas para resolver. E por esse motivo, eles ainda reencarnam no planeta Terra. Mas a reencarnação desses espíritos recebe uma característica toda especial. São reencarnações missionárias.
São espíritos que vêm à Terra para exercer um processo de contribuição efetiva para o avanço da humanidade. Espíritos que, quando encarnam, deixam um rastro de luz atrás de si, pela possibilidade que eles têm de ensinar o amor, de deixar uma notícia mais expressiva do amor. Vamos falar aqui de um personagem que representa bem isso, Francisco de Assis, que ele é uma entidade extremamente evoluída, encarna, mas ele não encarna todo o tempo. As encarnações desse tipo, as chamadas encarnações missionárias, elas são muito espaçadas uma da outra. Essa é uma das características dos missionários. Missionário não fica encarnando toda, acabei de desencarnar, estou lá de novo. Não tem essa. Ele vem, passa 500, 700, 1000 anos, sei lá, é de gosto, 1500 anos para poder vir, depende da missão que ele tem para fazer. Mas ele não está naquela dinâmica como costumeiramente ocorre com os espíritos típicos da Terra. Esses não são espíritos típicos do planeta, são almas muito evoluídas e que, portanto, encarnam no planeta bem espaçadamente. Às vezes, nessas encarnações missionárias, alguns daqueles que compõem o ministério do Cristo, aqueles que compõem o Espírito Santo, vêm para dar uma ajuda, são também encarnações missionárias. E por que não migra? Porque tem serviço aqui, meu filho. Ele faz parte da equipe. Se fosse por ele já poderia até ter ido, mas como ele está dentro de uma equipe de trabalho, ele permanece. Então, esse segundo padrão é um padrão que acontece para espíritos altamente evoluídos e que encarnam bastante espaçadamente, encarnam neste século muito tempo depois. E quando eles comparecem no planeta, eles deixam a sua presença pelo rastro de amor, de renúncias que eles produzem na Terra. Às vezes eles vêm no campo científico, tá? Em fazer grandes pesquisas no campo científico, no campo filosófico, no campo da arte. Depende muito de cada caso. Mas esta condição é uma condição também muito importante para o desenvolvimento das criaturas. Ficou claro? Chico, é, pode ser, acho que sim, né? Acho que sim. Vamos colocar o Chico, né? Mas aqui são aquelas almas e que eu digo, nossa, essa pessoa quando vem, ela movimenta as coisas. Vamos para o terceiro? Estão preparados? Terceiro modelo que a gente tem e que está sob a jurisdição do nosso Cristo planetário. Ele também gerencia esse conjunto de espíritos e realiza um, uma, um conjunto de experiências para que esses se desenvolvam, porque esses que estão nessa terceira condição já não têm a mesma grandeza do outro, tá? Não quero assustar ninguém, mas vai caindo. Do lado de lá, minha filha. Então o terceiro tipo são as encarnações que não são reencarnações missionárias, mas são reencarnações muito interessantes, são reencarnações de serviço. São espíritos que possuem já virtudes, eles têm um diferencial na maneira de viver, em que eles se sentem chamados a um trabalho que a sociedade precisa, que o mundo precisa, e apesar de não serem grandes espíritos iluminados, de serem verdadeiramente estrelas em termos espirituais, são companheiros notáveis. O nosso movimento espírita está lotado de gente assim. Eles não têm problema? Eles têm problema de família, eles têm problema de doença, eles têm conflitos, eles têm. Mas a tônica dominante das encarnações dele é o trabalho que eles deixam. Então são pessoas que têm uma característica, assim, uma motivação danada, e eles criam uma instituição, e eles fazem, e montam creche, montam asilo, e montam isso, e montam aquilo, e você diz: de onde essa pessoa tira essa motivação? Ela tira essa motivação
do grau de comprometimento que a pessoa tem com o bem. Mas ele não é um espírito, meu Deus, não é, ele não é. Mas ele, diante dos outros típicos da Terra, eles são espíritos fantásticos. Faz gosto ver a maneira como vivem, os ideais que esposam, a determinação, a persistência, às vezes com tanta dificuldade, com tanto drama, com tantas dores, com tantas histórias, assim, às vezes de dificuldade financeira, de doenças, em que as pessoas juntam aquele troquinho que tem para ajudar quem precisa, faz uma faculdade com muito esforço e depois se dedica, eh, a fazer um trabalho maravilhoso, que às vezes nem é visto. Às vezes é uma professora rural que faz um trabalho lindo de alfabetização, às vezes é um técnico de enfermagem que faz um trabalho maravilhoso, às vezes pode ser um médico mesmo, alguém, mas é alguém que dentro da sociedade, no espaço que a sociedade lhe dá, ele deixa uma contribuição muito efetiva de seu processo de desenvolvimento. Não posso considerá-los como os missionários da primeira situação, mas eles são maravilhosos. Esses companheiros, eles não têm a encarnação tão típica como os outros, mas não é tão espaçada como os missionários. Eles já estão na atuação do bem, possuem um retorno menos frequente do que o homem típico do planeta, mas não é tão longo o espaço entre duas encarnações, como é no caso dos missionários, que ficam aí até 1 milênio, às vezes, para voltar. Eles vêm de forma mais frequente, ajudando os seus amores, os seus entes queridos, produzindo alguma coisa, e são pessoas que deixam bons exemplos na sua história de vida. Isto é claro? Vamos para o 4. Bem, ah, o 4 já são os espíritos típicos da Terra. Não, 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 não estão nem previstos de ir embora, nem previstos. Não são almas missionárias, não tem aquele espírito de sacrifício, aquela coisa que meu Deus, não tem. E às vezes não tem aquela característica de ser uma encarnação com grandes contribuições no em termos sociais, profissionais. É o homem típico do planeta. O homem típico do planeta, ele restringe a sua esfera de ação para um ambiente menor. Então, onde a gente espera que esses espíritos desenvolvam grande parte das suas responsabilidades? Vou dar uma dica. Começa com F. Muito bem, família. Quando nós estamos na condição de espírito típico do planeta Terra, o nosso espaço para trabalhar é família, tá? Essa é a nossa prioridade. Na literatura que a mensagem espírita nos apresenta, vamos encontrar um sem número de mensagens nos dizendo que a grande prioridade da criatura humana na Terra é a família. Nós muitas vezes queremos inverter esse negócio, sabe? A gente quer achar que somos missionários, aí quer deixar a família para lá. Diz, não, eu tenho uma missão aqui para cumprir. Quando existe coisas em aberto para trás, tem alguma coisa que não está bem encaixada. Eu não sei se vocês conhecem uma da cãibra. É. Eu não sei se vocês conhecem uma mensagem que está no livro Revista Espírita, de 1865, no fascículo de agosto, chamado A Chave do Céu. Não? Muito bem. Então depois vocês em casa procurem.
Revista Espírita, 1865, fascículo de agosto, uma mensagem chamada A Chave do Céu. Ela tem 16 parágrafos. Vocês vão lá no parágrafo 14. Para ser mais prático, é o antepenúltimo, para não contar muito, conta de baixo para cima. No antepenúltimo parágrafo, o autor da mensagem, que se chama Lacordaire, ele nos oferece a chamada pirâmide da caridade. O que é a pirâmide da caridade? É uma escala da caridade, que é mais importante e do que é menos importante. Vocês querem que eu mostre? Se não quiser, eu não falo dela. Quer? São 5 degraus. 5? São 5 degraus da caridade. Ai, melhor isso. São 5 degraus. No degrau mais alto da caridade, o degrau mais alto que tem, segundo Lacordaire, está cônjuges e filhos. Diz o Lacordaire, aqueles para quem você precisa dar a sua primeira esmola, esmola no sentido de caridade. Aquele que você precisa fazer a caridade primeiro, cônjuges e filhos. Então ele destaca, já nessa mensagem, a importância de nós enxergarmos a família como um elemento prioritário do nosso processo de crescimento espiritual. Porque seria uma coisa muito doida. Imagina que a gente faz um planejamento reencarnatório, Papai do Céu tem um trabalho danado, você quer ver se eu faço crescer sua mãe, esquece. Aí você reencarna com isso. Este é o pessoal que eu não tenho que conviver. Gente, não é loucura? É loucura, né? É loucura. Se o arranjo familiar já é exatamente para facilitar com que nós consigamos nos desenvolver, se você, por algum motivo, faz este movimento de achar que a família não é prioridade, você está querendo corrigir Deus, né? Não, esse pessoal é muito antipático, acho que eu vou arrumar outra turma. Então você fica fugindo, né? Fica fugindo. Então esse é o primeiro degrau. Cônjuges e filhos. Degrau número 2, e que ele diz que às vezes assume o papel de primeiro. Degrau número 2. Segundo degrau, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Isso é uma pergunta. Hã? E por que ele não botou pai e mãe? Que é até mais curtinho. Os pais, não botou os autores dos vossos dias. Aí tem um travessão e diz assim: aqueles que vos cuidaram, vos alimentaram, vos protegeram e vos cuidaram nos primeiros dias da adolescência. Quem são? Hã? Hã? Não entendi. É quem cuidou. Pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser um irmão mais velho. Pode, gente. Por isso que ele não põe pai e mãe, porque senão a pessoa ia dizer: olha, eu não tenho nenhuma responsabilidade com a senhora. A senhora é minha tia, não está na tabela, então a senhora está fora. Não. Os autores dos vossos dias são exatamente aqueles para os quais nós temos uma dívida de gratidão. Então, o segundo degrau da nossa pirâmide são os autores dos nossos dias. Número 3. Sim, pai e mãe também pode ser, tá? Pai e mãe também, lógico. Tanto que no final ele põe os autores dos vossos dias, aqueles que vos alimentaram, vos cuidaram, vos protegeram, nos primeiros dias da adolescência, atravessam os vossos pais, tá? Número 3. Os irmãos. Muito bem, Joana. Os irmãos é o terceiro degrau, que a gente esquece quando a gente fica adulto, não é?
Aí vai para um lado, não, tem vínculos. Não existe ex-irmão, não existe ex-irmão. Não tem ex-filho, né, não tem. Tem ex-marido, mas ex-filho não tem. Então, os irmãos são o terceiro degrau. Quarto degrau, os amigos do coração. A gente tem que se cuidar. É a família que a gente escolheu, né, os amigos são a família que a gente escolheu. Então é cuidar dos amigos. E o quinto degrau, os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Às vezes a instituição espírita, ela até nem olha os trabalhadores, os amigos. Não, você já sabe aí, se vira aí. Tem que cuidar dos amigos, tá? A gente tem que cuidar um dos outros, a gente tem que ter preocupação um com os outros. Mas o que que aconteceu na nossa pirâmide? Nós viramos a pirâmide ao contrário. Quebrar não, né? Nós viramos a pirâmide ao contrário, nós colocamos como um degrau mais alto os pobres e deixamos a família lá no pé da pirâmide. Se sobrar tempo, pega. Se ela correr atrás, se ela não correr também não tem. Então, esses 5 degraus que Lacordaire apresenta são muito importantes para que a gente veja as estratégias que a natureza possui e que o nosso governador planetário se vale para que a gente consiga se desenvolver. Família, portanto, é um espaço magnífico de desenvolvimento. Quando nós estamos inseridos numa família difícil, o que não é incomum na Terra, e não temos o conhecimento espiritual, é muito amargo. Lidar com um pai problemático, uma mãe difícil, filhos complicados, e você ter que lidar com isso sem o conhecimento espiritual é muito difícil. É muito difícil. É por isso que a informação que a doutrina espírita nos entrega, ela é fundamental para a nossa libertação do sofrimento. Por eu entender da lei de causa e efeito, para eu compreender o mecanismo da reencarnação, a razão pela qual nós estamos debaixo do mesmo teto e, fundamentalmente, o esquecimento do passado. Se não fosse esta bênção, as nossas famílias estavam todas esfaceladas. Mas o objetivo de Deus em reunir os que não se gostam para que aprendam a se gostar, faz exatamente isso. Reúne as pessoas, André, no mesmo espaço, para que elas ali, nessa dinâmica dos espaços onde elas convivem, elas consigam desenvolver o afeto que elas ainda não têm para o crescimento de todos nós. A família, portanto, ela é um grande elemento de desenvolvimento de todas as criaturas. Não se está dizendo com isso que a gente só desenvolve quando todo mundo se desenvolve, mas é você aproveitar a família e avançar. Às vezes você tem um parente que não avançou, mas ele não pode impedir você de avançar. Ah, mas ele não me perdoou. Aí é um problema já dele. Você vai fazer o esforço para se desembaraçar da mágoa, das dores, das decepções, para que você trabalhe isso dentro de você. E a reencarnação para nós é muito importante, porque ela vai nos ensinar o quê? Que se eu conseguir perdoar a pessoa, Marquinhos, se eu conseguir perdoar, eu me desconecto dela. Então isso para nós é uma coisa maravilhosa, você entender. Se você não perdoa, a chance de você reencontrar o cara é muito grande. Ah, mas é um absurdo, eu vou perdoar, aí ele vai ficar bem, depois de tudo que ele me fez. Não, não vai. Ele não vai ficar bem. Porque quando a gente faz algo contra alguém, nós somos devedores para a lei. O mal está dentro de nós, está na gente. Então, para onde eu for, eu levo aquilo. Quando eu perdoo, eu não tenho o dom de tirar de dentro dele o mal que ele me fez. Eu tenho o dom de me retirar da necessidade de encontrar. Então, é sempre vantajoso o perdão, porque ele não é a favor do outro, ele é a favor de mim mesmo, para que eu faça uma nova história. Quando eu não perdoo, eu me conecto com o outro, meu xará Jorge. E aí, na hora que a gente se conecta com o outro pelo não perdão,
a gente segue com essa pessoa. Mas eu não suporto ele. Então você vai encontrar de novo. Para acalmar as esposas, eu quero dizer que a gente não volta casada com ele de novo. Pode voltar como filho, como neto, tá? Então, só para acalmar os corações, eu senti o batimento cardíaco subindo. Então, na verdade, nós temos nesse instrumento chamado família, a mais extraordinária ferramenta que o governador planetário se utiliza. Neste padrão evolutivo, as encarnações são muito frequentes, porque esse é o padrão típico da Terra. Eu tenho parte das pessoas que eu gosto e tenho parte das pessoas que eu não gosto, então eu tenho essa mescla de gente que eu gosto e de gente que eu não gosto. Ah, meu querido, então família é para você. Então vai montar a família como se ela fosse assim, uma espécie de bisteca, né, que tem aquele osso com carne, você vai roendo o osso, comendo a carninha para quem não é vegano, e vai se desenvolvendo. Esse é o objetivo, o reencontro dos nossos laços de família com dificuldades são exatamente para que a gente aprimore. Esse é o principal instrumento educativo do planeta, que a grande massa dos espíritos, na Terra estão nesse quarto padrão evolutivo. Saindo da Terra tem pouquíssima gente, vou contar nos dedos. Como missionário tem um bocado, mas é pouco. Como espíritos em serviço tem uma quantidade muito grande. Mas na condição de família, papai do céu, é a grandíssima maioria do planeta, está nessa roda aí, da roda de Tantara que o Buda tanto falava, que a gente está vivendo e tentando encontrar a fenda na mandala para poder sair. Então nós estamos presos dentro dessa circunstância na qual a gente convive com os indivíduos para desenvolver determinadas virtudes. E é essa dinâmica que o governador planetário mais utiliza. Pega as pessoas e aí diz, olha, você gosta desse, então eu vou colocar lá para destemperar. Se você for só com esse pessoal ruim, vai ficar difícil para você. Vou botar isso aqui que você gosta, mas você vai levar de contrapeso mais essa pontinha aqui. E aí a gente vai formando as famílias. E volto a dizer, não é para que a gente salve todo mundo. O nosso papel não é salvar os outros. O nosso papel é salvar a nós mesmos através dos outros, Tueli. É através dos outros que a gente se salva. Então, quando eu convivo com alguém, eu desenvolvo amor, paciência, perdão, tudo isso é crescimento para mim. Se o outro não vem, eu não posso fazer nada. Mas eu posso avançar, mesmo que eu não tenha as condições ideais que eu poderia esperar. Então, nós temos, portanto, nós temos, portanto, oito nós temos 8 estratégias evolutivas dentro do planeta. Os que saem da Terra, os missionários, os espíritos em serviço e aqueles que estão na dinâmica da família, sem grandes expressões para esse lado. É claro que isso é uma divisão didática, né? Ninguém pode dizer assim, ah, mas se fulano está com dificuldade, não pode ter um desempenho profissional bom. Não, pode ter sim. Pode estar na mestra, está com um dedinho para lá, tal, metade do corpo para cá. Mas isso é uma divisão didática das coisas. Então, muitos de nós estamos aqui. Essa segunda mão, é, esta segunda mão, coitadinha, nós vamos começar. Quinto instrumento evolutivo que nós temos. São chamados, é chamado esse instrumento de um fenômeno através do qual o espírito ele tem tanta dificuldade, ele tem tanto drama para desenvolver na sua história afetiva e de vida, de tudo, que as encarnações dele já não são chamadas mais de encarnações de interesse coletivo. Todas aquelas ali
são de interesse coletivo. Por quê? Porque eu sempre estou interferindo na vida de outras pessoas. A minha maneira de ver interfere na dos outros. Esta quinta, ela já não é mais de interesse coletivo. André Luiz chama de interesse individual. É quando o espírito reencarna e as questões dele são só essas mesmo. Ele só tem que lidar com os conflitos que são dele, porque ele tem tanto problema, ele já vem com tanta complicação, que a encarnação vai servir para ele. Ele não vai ter um contributo na educação do outro. São aquelas encarnações que na obra do André Luiz também são chamadas de encarnações compulsórias. É aquela em que muito tipicamente a gente vem sequelado, vem com algum tipo de dificuldade orgânica ou às vezes até mental, que vai dificultar com que você promova de fato um contributo na sociedade. Eu venho limitado aqui, sem a possibilidade de entrega para a sociedade de alguma coisa. O livro Memórias de um Suicida chama esse tipo de encarnação de encarnação imediata. Por que tem esse nome? Porque acontece o seguinte: os espíritos partem da Terra pela via enganosa do suicídio, chegam no mundo espiritual, ganham consciência daquilo que fizeram e isso promove neles um sentimento de remorso, de culpa muito grande, sofrem muito em relação a isso e muito tipicamente, não estou dizendo que esteja em todos os casos, muito tipicamente, eles podem ter sequelas do ponto de vista da estrutura do perispírito do outro lado da vida. Claro que cada caso de suicídio é um caso em particular, você tem os atenuantes e tem os agravantes, evidentemente. Eu não estou generalizando isso para todas as histórias de suicídio que nós conhecemos, mas existem casos de suicídio em que o espírito fica muito sequelado no mundo espiritual. Então, qual é a decisão que os espíritos tomam? Dizem: se ele ficar aqui para que ele consiga realmente se equilibrar, vai demorar aí uns 50 anos. Vamos fazer o seguinte: vamos encarná-lo na Terra? Mas ele não tem condição de encarnar e ele não vai conseguir fazer um corpo saudável. Não tem problema. Nós não estamos atrás da saúde, nós estamos atrás da possibilidade dele deixar na Terra parte das características que ele possui e voltar para o mundo espiritual melhor. Às vezes nem completa a gestação. Inicia a gestação, com 3 meses a mulher naturalmente perde essa gestação, sei lá, 2 meses, 1 mês, 3 meses, às vezes nasce, aí com 24 horas a criança desencarna. São espíritos nesse processo de reorganização do corpo físico, perdão, do perispírito a partir do corpo físico. Às vezes nasce e até vive na Terra, mas com sequelas, sequelas. Aí tem aquela existência e vai desencarnar. Nossa, para que serviu isso? Gente, foi tão útil. O perispírito vai voltar muito mais humanizado do que estava antes da encarnação. Então, essas encarnações que você pode chamar de imediata, compulsória, de interesse individual, como for o gosto, são as encarnações nas quais os espíritos passam por elas e o governador planetário tem nesse expediente um instrumento educacional daqueles de nós que somos mais rebeldes. Os espíritos mais rebeldes, eles podem passar por esse instituto que é a encarnação de interesse individual. Ele vai reencarnar, eu não vou esperar que ele ofereça nada para a sociedade, nada, mas aquilo é tão terapêutico para o espírito, aquela encarnação aparentemente improdutiva foi excelente para a reorganização dele. Serve para os pais que vão cuidar, para exercitar o amor, a paciência e todo um conjunto de virtudes, não é? Mas para o espírito, a grande lição aí é a lição voltada para o desenvolvimento das suas condições em termos mais ligados com o equilíbrio ou o reequilíbrio emocional. Número 6. Tá claro? 5. 6. Ai, o 6.
Gente, eu não quero que ninguém fique preocupado com o 6, mas eu quero que a gente pense no 6. Esse sexto elemento que tem para a educação, do qual o nosso governador planetário é é muito atuante na usar, chama-se inversão social expiatória. Vou explicar. É uma inversão, é uma inversão social, mas é uma inversão social expiatória. Ele está invertendo socialmente por um caráter expiatório. Vou dar um exemplo. O sujeito é corintiano fanático. Ele odeia palmeirense, ele odeia, ele odeia. Vai renascer palmeirense. Renascer palmeirense. Este ano de Copa, vamos escolher um jogo para torcer pela Argentina. De preferência um que ela já esteja classificado, para que a gente não tenha o risco de nascer argentino. Quando você está de um lado e você odeia... Agora, essa coisa da Argentina até já passou, né? Já nem tem mais. Era na minha geração que tinha isso. Geração do Messi nem sabe nem que isso existiu. Nem tem nem noção. Minha geração, a gente tinha raiva era do Uruguai de 1930. Então vamos lá, 1950. Então vamos lá. Eu estou de um lado da vida e eu odeio um outro grupo social, eu tenho uma grande chance de nascer no grupo social que eu odeio. Estou confundindo vocês? Não. O sujeito descobre uma comunidade indígena que tem uma determinada riqueza, pois ele vai nessa comunidade indígena, ele mata os indígenas, tira as pedras preciosas que tem e fica rico com o dinheiro deles matando os indígenas. Próxima encarnação, nascer indígena, naquela comunidade. E ele vai ser revoltado com os que exploram. E como ele é muito inteligente, ainda vai ser o cacique. É. Eu não posso deixar de dizer isso, né? Além de ser ano de Copa, esse ano também é ano de eleição. Cuidado. Se você odiar um lado, tem grande chance de nascer do outro. Então tenha raiva pouca, tenha desconforto pouco, publique pouco na rede social, salve-se, porque o fenômeno da inversão social expiatória é o grande elemento pacificador do planeta. Como que vocês acham que vai pacificar a luta do Oriente Médio, árabes e judeus? Ué, encarna um do outro lado e o outro do outro, e assim vai reencarnando e voltando, diluindo o desamor que existe. Como é que você vai fazer um conflito entre Inglaterra e França? Encarna trocado. França e Alemanha, troca. Então, quando nós temos tensões sociais em que as pessoas... Não é qualquer tensão, é quando, porque veja que vai até os laços de família estão ameaçados. Então é porque você tem uma raiva visceral do outro, a chance de você nascer do outro lado aumenta. Então o nosso governador planetário ele também se vale desse instrumento para o nosso processo educativo. Tranquilo? Ficou preocupada, minha filha? Ainda dá tempo. Número 7. Sétimo fenômeno que existe educativo feito pelo governador do nosso planeta. Retenção dos endurecidos. O que é a retenção dos endurecidos? Existem espíritos que eles são muito problemáticos. Eles são muito difíceis. São almas
Eu sei que quando eu falo assim, a pessoa pensa logo no cunhado. Não é, não é. Não, eu nem falo de sogra, porque vai que ela renasça mãe, né. Mas deixa isso assim, ficar que tá bom assim, nessa distância tá bom, assim tá bom, né. Então, olha só, quando por algum motivo na nossa sociedade, nós percebemos algumas pessoas que elas são que a gente diz assim: "Nossa, mas fulano é do mal mesmo, esse cara parece que veio lá das profundezas, que é isso?". São entidades que possivelmente são do grupo dos chamados endurecidos. Então, o que são esses endurecidos? São espíritos muito difíceis, que têm uma resistência à mudança muito grande, mas o planeta é para isso mesmo. O planeta não é para outra coisa, o planeta é para permitir a educação. Então, a gente não pode dizer assim: "Ah, não, isso aí é muito difícil, esse aí não". Não, esse aí sim, ele tem que reencarnar, porque é através desse mecanismo que ele vai poder se transformar. Só que esses espíritos demoram muito em 2 encarnações sucessivas. Eles são tão endurecidos que eles não encarnam assim: "Ah, eu acho que eu vou ali rapidinho", não tem essa. Eles demoram muito para vir, muitos séculos para que eles consigam reencarnar. A encarnação de espíritos endurecidos, a gente vê na literatura espírita com bastante fartura, eles encarnam num século, aí ó, passa vários séculos, aí tem outra chance. E muito frequentemente fazem besteira de novo. Mas é assim, o governador planetário, ele trabalha com isso, ele sabe que o planeta de provas e expiações é desse jeito. Ele faz um plano para cá, te leva para lá. Aí ele aproveita daqui, ele vai aproveitando o plano, ele já sabe que a gente vai mexer no plano que é dele. Mas é isso que faz o governador, a não desistência. Daí ele retém esses endurecidos no mundo espiritual. Eles não possuem um acesso franco ao planeta. Os espíritos que são chamados endurecidos dessa ordem, eles quando vêm à Terra, eles são muito perturbados, muito perturbados. Então eles desequilibram no campo da religião, eles desequilibram no campo das artes, eles desequilibram no campo da filosofia, no campo da ciência. Eles deixam um rastro de destruição por onde eles passam. Eles são verdadeiramente entidades profundamente desequilibradas. E quando eles renascem, o Cristo planetário faz renascer perto dele uma pessoa que ele ama, para ver se essa pessoa dá uma adoçada nele. E aí é nesse mecanismo de vir, erra e volta, faz de novo, que a gente tem a expectativa de que eles se melhorem. Alguns se melhoram, é claro, os espíritos evoluem, mas uma boa parte, não evolui. Então é assim, é como se o nosso governador, ele tivesse um vidrinho de conta-gota com essas entidades dificílimas dentro desse vidrinho. Aí chega um determinado século, ele vai nesse vidrinho, coloca o conta-gota, tira um e diz: "Vai você lá, meu filho". E os outros ficam aqui na mão dele, porque se mandar tudo de uma vez, desequilibra. Aí pinga um, vai lá. Esse cara vem e faz um estrago na sociedade. Termina, aí ele vai lá, pega aquele, bota no vidrinho de volta. Outro século, pega outro, pinga aqui, pinga. Então, tem esse conta-gota que ele trabalha dessa forma. Quando chega no período da transição planetária, que é o que nós estamos vivendo, muda um pouco a técnica. Ele pega o vidrinho, abre o vidrinho, coloca o tubinho dentro e vira o vidro. Apocalipse de João, capítulo 20, diz assim: "E no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Ninguém precisa estar com medo, porque o Satanás já está solto". É só olhar a sociedade que a gente está vivendo, a loucura que a gente está vivendo, é uma clara demonstração de que há uma quantidade imensa de entidades profundamente perturbadas que estão vivendo entre nós.
Tá assim, a parte eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né, a parte ruim que eu tenho para dizer é que ainda tem gente para descer. Não desceu todo mundo. Ainda tem uns que ficaram dentro, ainda está sacudindo os que ficaram. Então ainda tem alguns para vir. Agora, a parte boa é que diz: Satanás será solto por um pouco de tempo. Só que esse pouco é muito. Porque quando Deus fala assim: "Isso é um pouquinho, só uma semana, é só um dia", é um negócio imenso. Então nós iremos viver durante o período da transição planetária com uma boa parte dessas entidades convivendo conosco aqui, tá. Isso vai ser uma prática, razoavelmente frequente na nossa sociedade. E por que que eles vêm? Para que a gente demonstre o nosso propósito no bem. Eu preciso mostrar que eu sou bom convivendo entre os maus. É assim que a gente vai mostrar que a gente está bem. E como? Sem odiar o mal, sem se perfilar com o mal, sem desistir do planeta, mas aprendendo a conviver com os espíritos difíceis do jeito que eles são, sem se desesperar. Então é essa que é a grande questão que a gente tem para o nosso momento. Essas entidades, elas estão de maneira muito mais frequente no nosso planeta agora, exatamente por conta do período da transição planetária. A janela é curta e eles precisam vir, Sônia. Eles precisam vir. E se nós não permitirmos que esses espíritos venham, eles não vão ter a chance de se educar. Resultado: a gente precisa dessa oportunidade para que a gente consiga, dar a esses irmãos a chance de que eles possam se transformar. O último, que o meu tempo já acabou. Último dos 8. O último dos 8. Você está anotando, minha filha? Esqueceu algum? Não? Último, migração coletiva. Porque o primeiro era a migração individual, lembra? O primeiro era a migração, agora a migração é coletiva. O segundo, que era dos missionários, demorava para reencarnar. Os endurecidos também demoram para reencarnar. Então existe uma similaridade nas pontas. E aqui, no período da transição planetária, é quando acontece a migração coletiva. Na migração individual, ela era fora da transição. Essa acontece só na transição. Esta era facultativa, esta é obrigatória. Esta era um só, estas são vários. Esta a gente saía para um mundo melhor. Esta para uma sociedade pior. Ok? E assim, este fenômeno da migração, ele é um fenômeno que às vezes. Oi? Quer sentar? É. Este fenômeno da migração é um fenômeno que às vezes assusta os espíritas, e eu vejo uma gemessão no centro espírita. Ai, é porque eu vou migrar, porque isso aqui. Vamos acabar com isso, isso não é verdade. Nós não somos os espíritos típicos para a migração planetária. Vamos acabar com essa gemessão, porque isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Basta ler no livro A Gênese, capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo, a última parte desse primeiro parágrafo. Lá diz o seguinte: quem sai da terra? Quem sai da terra são os maus não tocados pelo bem. Então, maus não tocados pelo bem são esses endurecidos, gente, essa galera aí. E aqueles que eles influenciam e que vão junto mesmo sem serem tão endurecidos são cegos e que seguem, então são influenciáveis. Esses são, de repente, os passíveis do processo de migração. A nossa circunstância não é essa. Porque veja, nós estamos experimentando um investimento imenso espiritual em nós.
O governador planetário vai fazer todo esse investimento para mandar a gente embora depois? Não tem cabimento. Nós estamos dentro dessa universidade espiritual que é o Brasil e que é, mais especificamente, o movimento espírita, mas as outras religiões também têm os seus espaços de formação e de aprimoramento. Para quê? Para que a gente consiga fazer a grande mudança que o nosso planeta pede. É isso. É isso que a gente veio fazer. Então nós vamos receber essa mensagem para que a gente consiga, realizar o grande processo de transformação. A gente só precisa estar atento para isso e se movimentar para que essas informações espirituais não nos deixe amolentar. "Ai, não vai ser mais jeito, ficar como tá". Não, vamos nos mexer. "Ah, eu já não vou migrar, então eu vou ficar assim". Não! Nós não podemos nós não nós não podemos ficar tipo um bichinho preguiça, sabe, com aquela preguiça de se mexer, com a preguiça de aprender, com a preguiça de ser melhor. Isso tem que acabar, tem que acabar. E quando eu falo que a gente tem que acabar com isso, não é a gente investir um surrão e sair pela rua pregando: "Não, amor", não é isso. É em casa, gente. É uma coisa muito simples, é em casa. É cuidado com as pessoas, é não dar patada em ninguém, é ter um pouco mais de paciência, é entender que o outro não tem condição de oferecer por hora o que eu quero que ele ofereça, ele não consegue. Então entender que cada um está num padrão evolutivo diferente, é a grande contribuição que a gente tem para fazer. Se eu souber aproveitar dentro do meu lar, Marquinho, dentro do meu lar, não precisa ser uma coisa grandiosa. Olhem Alcione, um espírito incrível. Trabalhou aonde, pelo amor de Deus? Com família, gente. Então, se a gente descobrir que a nossa grande convocação é no espaço familiar, nós estamos dando um passo gigantesco na transformação de cada um de nós. E eu vejo alguns companheiros espíritas com algumas preocupações muito desnecessárias, em que essas pessoas elas vão na janela e perguntam assim: "Que tal? Já é regeneração?" Aí: "Não, ainda". "Ah, então vou ficar como eu estou". "Que tal? Já é rege". "Não, então". Não é assim, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A regeneração chega, não é porque bateu a campa, não é porque a campainha tocou, é porque cada um mudou. Então é do homem para o mundo. Então quando eu me transformo, eu sou mais um fósforo, um vagalumezinho que acende. O planeta vai se acendendo progressivamente e a gente vai transformando com a mudança de cada um num mundo de regeneração. Ou seja, não espere a transição acabar para iniciar o seu processo de mudança. Comece agora, porque não é preciso grandes coisas, é só em casa. Cuida em casa. Paciência com o idoso, que você vai dar comida, a comida cai, você dá de novo, a comida cai. Vai dar banho, ele não quer tomar banho, e você tem que convencer o idoso a dar banho. Aí faz a chuveirinho cai. "Ai, molhou, olha, agora que molhou, vai ter que tomar banho", né, não tem jeito. Então, você vai tendo que conviver com um filho que tem envolvimento com droga, conviver com um casamento difícil, ver como é que eu faço, se é possível salvá-lo. Então é esse que é o nosso esforço, a capacidade de nós enxergarmos que é o bem possível, é o bem que está ao alcance das nossas mãos para a gente fazer. Migrarão do planeta os que forem maus, não tocados pelo bem. Não é a nossa característica. Nós estamos para fazermos um trabalho grandioso depois no planeta, né? Levando essa mensagem para outros lugares, transformando o nosso eu, mas fazendo tudo o que a gente puder para não sermos como um bichinho preguiça nas mãos do nosso governador que faz tanta coisa por nós. Que a gente reflita sobre todas essas questões e aproveite os instrumentos educacionais para o espírito que o nosso governador tem oferecido para todos nós. Muito obrigado.